E aí, turma, bom dia! Sou a professora Ana Paula Colasso, professora de Linguagens e Redação. E olha só, antes de começarmos a nossa aula, deixa eu te pedir algo. Clica aí no link que está passando no chat. Eu estou lendo aqui, tá? Para marcar presença. Por quê? Porque a partir do próximo sábado, vocês serão sorteados, vocês irão concorrer a alguns sorteios que a equipe aqui irá fazer, tá bom? Então vai lá, clica no link, repito, que está passando no chat. Quando você abrir o link, vai pedir login e senha. Qual será o seu login? O seu e-mail. O login é o seu e-mail, tá? Qual é a sua senha? Qual será a senha? A que você utiliza para entrar na plataforma. Se você é de Rondônia, a plataforma, não esquece, é Agora Vai. As demais localidades, revisa Enem, tá bom? Então vai lá no chat, clica no link, coloca lá o login, a senha. Repito, o login é teu e-mail e a senha é a mesma que você utiliza para entrar na plataforma. Fechou? Tranquilo? Isso irá marcar, olha, de acordo com a sua presença, você irá concorrendo. Só o fato de você já linkar, marcou presença, você já irá concorrer. Então, já foi? Já clicou aí no link? Já colocou a senha, o login? Posso começar aqui? Quer dizer, primeiro login e a senha, não é? Irei começar a aula então, tá? Vai marcando aí. Hoje nós iremos falar sobre coesão e coerência. Bom, vocês bem sabem que a coesão e a coerência são elementos que pertencem à quarta competência da redação do Enem. Pois é, porque se na primeira competência você irá observar a gramática, a segunda competência há uma infinidade de informações, não é? Porque na segunda competência, o que ele analisa é se você conhece, ou se você entendeu o tema, interpretou o tema, para não tangenciar, nem fugir ao tema, não é ali, e se você sabe qual é o tipo de texto. É um texto dissertativo argumentativo. Se o texto traz introdução, desenvolvimento e conclusão. A terceira competência que observa se você seleciona, relaciona, organiza, interpreta opiniões, fatos. Bom, o que você irá observar é o projeto de texto. Aí vem a quarta, que é a coesão e a coerência. A quinta é a intervenção. Aí você irá colocar o que será feito, quem irá fazer, como será feito, o modo meio, não é que é isso? O efeito / finalidade, o detalhamento. Fechou? Vamos aqui, olha. Dentro de texto, da própria interpretação, você precisa dessa história aqui também. Por quê? Porque quando nós nos referimos à coesão, falou em elemento coesivo, a coesão é o que liga, sabe? Aquilo que conecta as informações. Você utilizar palavras que irão, por meio aí, não é? Do seu conhecimento de conjunção, preposição, dos verbos, dos substantivos, você vai dar a lógica do texto, que é a coerência. Então, a coesão liga, ou substitui elementos, ou vai fazer referência, ou vai sequenciar a linha de raciocínio, e a coerência é a lógica do seu texto. Olha só, a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Observem que, olhem só, se falarmos aqui, coerência textual, eu falei a você que é a lógica, então olha aqui, ó, a coerência é a relação lógica das ideias de um texto, que decorre da sua argumentação, resultado especialmente dos conhecimentos do transmissor da mensagem. Traduzindo, o que é a coerência? Repito, é o sentido da tua frase. Aquilo que eu quero defender, aquilo que eu quero apresentar, a minha argumentação. Lembra que a argumentação é a defesa de um ponto de vista, é o que eu colocarei para justificar o meu pensamento crítico, não é? Que é a minha tese. Então, dentro dessa minha construção, eu preciso, lógico, ter um sentido, ter uma lógica. Eu preciso construir essa minha ideia, justificar meu raciocínio numa sequência lógica. Concordam comigo? Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Deixa eu te explicar. Fiz o meu texto, ou estou interpretando o meu texto, e ora o cidadão está dizendo uma coisa, ora está dizendo outra. Por exemplo, ora eu digo a você que as pessoas são manipuladas. Ora eu digo, não existe manipulação. Então não há lógica no meu texto, não é? Redundância.
ficar naquela história, dizer duas vezes a mesma coisa, não é ser redundante, ficar repetindo a informação. Ou ideias que você não conclui, informações incompletas, são considerados textos incoerentes. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência e sua eficácia. Meninos, é simples demais. Falou em coesão, é o que liga. Falou em coerência, é o sentido, é a lógica. Pensando desta maneira, olha só como é que as questões, como é que o Enem, vou até já pular aqui, tá? Como é que o Enem aborda o conteúdo na parte objetiva, no caderno de questões lá, como é que nós encontramos? Tarefa, é o título do poema. Morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto. Sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a não pulsar, do amargo injusto e falso por mudar. Então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e muito mais humano. Essa é a tarefa. Vamos olhar o enunciado da questão. Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam, para além de sua função sintática. Deixa eu te explicar primeiro. Vamos lá. Eu quero interpretar o meu texto e eu sei que eu preciso desses mecanismos, dessas palavras que conectam, que ligam, que é justamente o que irá esclarecer a intenção, o que se quer dizer dentro daquele meu texto. Ele está afirmando que, na construção do texto, do poema que foi apresentado, foi utilizado o termo mas, que é uma conjunção. É uma palavra que liga, porque o que é uma conjunção? É uma palavra que trabalha com, com a junção. Se você pergunta o que é uma conjunção, a palavra que liga, que junta, que une as ideias. Então, claro que é um elemento coesivo, não é verdade? Mas aí ele faz o que pergunta aqui, dentro da avaliação. Ele quer que você diga, olha, além de percebermos que o mas introduz uma oração que é coordenada, que é independente, sindética, adversativa. Além disso, nós percebemos também o quê? Olha, aí ele puxa para a interpretação. Olhem só, se o título do poema é tarefa, você sabe, a partir do momento que um texto traz um título, o título vai apresentar a ideia do texto no sentido de, poxa, é como se fosse um resumão ali, não é? Qual é a tarefa? Qual é a obrigação? Ele fala sobre a tarefa. Qual é a tarefa? A tarefa é morder o fruto amargo e não cuspir, porém, mas avisar aos outros quanto é amargo. Eu irei cumprir o trato injusto e não ceder, mas eu irei avisar aos outros quanto é injusto. Eu irei sofrer o esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso. Vamos parar aqui, que já dá para vocês entenderem. A minha tarefa, segundo o poema, é, se eu passo por uma experiência negativa, se algo negativo, olha, morder o fruto amargo, cumprir um trato injusto, sofrer o esquema falso, se algo de ruim acontece, eu irei até o final. Eu irei cumprir com aquilo que eu me propus a fazer, mas eu tenho uma tarefa. Sabe qual é a minha tarefa? É avisar aos outros quanto é amargo, é avisar aos outros, sempre avisar, olha, quanto é injusto, é avisar aos outros quanto é falso. Esta é a minha obrigação, passar por uma experiência negativa, mas alertar o outro, avisar ao outro. Se eu percebo que a ideia é de interpretação, se ele precisa que eu analise além da função sintática, então eu irei observar que este é o objetivo, esta é a minha obrigação. Deixe-me apagar para mostrar a vocês aqui, dentro das alternativas que foram passadas, olhem só. Vamos voltar aqui, peraí que eu terminei fechando, mas tudo bem. Olha aqui, olha. Ele pergunta, eu irei repetir, tá? Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de sua função sintática. Vamos lá, letra A. A ligação entre verbos semanticamente semelhantes. Gente, o que significa semântica? Semântica é sentido, significado. Dentro da semântica nós estudamos o quê? Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, não é? Hiperônimos, hipônimos. Bom, e olha
que sinônimo é elemento de coesão, sim. Você substituir palavras ali por meio da sinonímia. Hiperonímia e hiponímia, que é aquela história de eu ter uma ideia ampla e fechar, né, que é o hipônimo. O tema é a questão de transporte e dentro do texto eu falo sobre carro. Olha, transporte é hiperônima de carro, que é uma ideia menor. Isso entra na semântica. Mas se ele me pergunta se são verbos, olha, liga o mas está ligando verbos que apresentam o mesmo sentido. Vamos olhar aqui no texto. O mas está ligando, olha, cuspir a avisar. Sim, mas cuspir não é sinônimo de avisar. Como é que eu posso afirmar para você que ele liga elementos que são semanticamente semelhantes? Cuspir não é sinônimo de avisar. Do mesmo jeito que, olha só, terceiro verso, ó, falhar não é sinônimo de avisar. E olha aqui, olha, ceder também não é sinônimo de avisar. Logo, esta primeira afirmativa, ela é falsa. Ela é falsa, não tem como assinalar a letra A, não, gente. O mas não liga palavras que são sinônimas, palavras sinônimas, não. Olha B, oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. Bom, aí você vai dizer, opa, Ana Paula, eu acho que é a letra B. Ações aparentemente inconciliáveis. E eu te digo, não é a letra B. Não. Porque, olha, tudo bem você falar a mim assim, mas Ana Paula, o mais é uma conjunção de oposição. Sim, que também pode indicar soma, quando é mais também, não é? Concordo com vocês. O mas é uma conjunção de oposição. Mas, olha aí meu mais aqui também. Fiquem atentos. As ações são aparentemente inconciliáveis? São? Não, gente, são conciliáveis. Eu passar por uma experiência negativa e avisar ao outro quão negativo é aquilo? Não, gente, olha só. As ações são conciliáveis. Por isso que você não irá marcar a letra B. Ignore a letra B, tá? Vamos à letra C. A introdução do argumento mais forte de uma sequência. Eu te pergunto, o que significa argumentar? Argumentar significa justificar o meu posicionamento, concordam? Se o meu posicionamento será contra, será a favor, não importa. Mas eu irei justificar o meu posicionamento. Dentro do texto, o mas introduz sim o posicionamento dele. Quando ele fala morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo, ele está se posicionando quanto à ideia, quanto à situação de passarmos por algo negativo. Quando ele fala cumprir o trato injusto e não ceder, mas ele se posiciona dizendo que deve avisar aos outros quanto é injusto. Então ele justifica. Por esta razão, você irá marcar sim a letra C. Sim, pode marcar aí tranquilamente a letra C. O mas, ele introduz justamente este posicionamento, entendeu? Esse mais, ele introduz o ponto de vista dele, a justificativa em relação ao que ele pensa. É a tarefa, é a obrigação, tá bom? Então a resposta é a letra C. Repito, não é a letra B, devido ao fato de ele colocar que as ações são inconciliáveis e são conciliáveis. Mas deixe-me justificar a letra D. O reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. Mas, gente, como é que eu posso dizer a você que o mas indica causa? O mas indica oposição, não causa. A causa é o porquê, a causa é o motivo. Não. Ele não introduz a causa. Intensidade, a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. Bom, a intensidade, aqui é a ideia de o candidato que mistura o mas sem o i, do mais com o i. Daí quando ele escreve mas sem o i, ele não está intensificando. A intensificação é quando mais é com i, porque mais com i só se escreve quando ele é o contrário de menos. Ele é o mais alto, eu escrevo com i, sabe por quê? Porque equivale a falarmos que ele é o menos alto. Então, mais com i apenas quando é o contrário de menos. Se não, você escreve o mas sem o i, ainda que indique soma. Ele estuda, mas também trabalha. Esse mas é sem o i e é aditivo, é soma. Liga as ideias indicando soma.
Fechou? Tranquilo? Qualquer dúvida vai mandando para cá, tá? Eu estou de olho aqui também no chat. Ok, vamos então dar sequência. Aí você diz assim, se bem que nem está aparecendo direito para mim, tá, gente? Está bem pequenininho ali. Olha, deixe-me vir para a segunda questão. Esta questão do Enem já apresenta justamente a ideia de você, candidato, ter a dificuldade ou ter o pensamento de utilizar dentro da sua produção textual frases sem o conectivo. O uso do verbo no gerúndio. Aí você diz, Ana Paula, é proibido usar gerúndio quando eu faço uma redação? Não, não é proibido usar o gerúndio, mas eu garanto a você que é perigoso. Porque você sabe que é possível usarmos o gerúndio quando há a intenção de indicar o modo, não é? De indicar o efeito. O efeito vocês usam muito quando você quer indicar o resultado daquela ação proposta por você para amenizar ou, na sua concepção, resolver o problema. Então você termina fazendo uso do gerúndio, visando, criticando, você termina fazendo uso do gerúndio. Mas olha, se você sabe quão importante é utilizar os sinalizadores, os elementos de coesão, utilize, porque pode gerar problema na interpretação, sim, pode gerar sim problema. Vamos aqui ao texto que foi dado pela banca. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não! O riso básico, o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização, nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas, que nós não somos capazes de perceber e que eles emitem quando estão brincando de rolar no chão. Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse mecanismo básico, temos um outro mais evoluído. Os animais têm o senso de brincadeira, como nós, mas não têm o senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. Ok? Vamos à questão? Olha o que eles puseram. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho, acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, verifica-se que ele estabelece com a oração seguinte uma relação de quê? Então, ele está dizendo assim, olha, você sabe quão importante é utilizarmos os elementos de coesão. É verdade, quão importante é termos aqui elementos que ligam, que irão sequenciar, que irão substituir termos dentro da nossa produção textual. Na frase que ele dá, ele coloca o verbo no gerúndio. E ele quer saber qual é o sentido da oração. Puxa, como ele dá o trecho apenas acontecendo de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, só este trecho pode fazer com que eu não consiga interpretar a mensagem. Por meio desse texto, não. Dessa frasezinha, não. Eu preciso de uma ideia maior. Porque o gerúndio é isso, sabe? Tu imaginas a criação de uma frase como? Eu digo, vi o rapaz estudando. Tá, coloquei o estudando no gerúndio. Observa as possibilidades. Eu posso dizer, eu vi o rapaz que estudava. Eu vi o rapaz quando estudava. Eu vi o rapaz porque estudava, entendeu? Então já dá uma liberdade a mim de colocar outros elementos de coesão. Então, se você não quer cometer desvio, se você não quer provocar interpretações equivocadas na sua produção textual ou interpretar de forma incorreta, volta ao texto, é interpretação, então volte ao texto, observe o trecho que traz o verbo no gerúndio, que é justamente, olha, estou sublinhando aqui para vocês o trecho que traz o verbo no gerúndio e daí nós iremos interpretar. Olha só. Acontecendo de o cientista
provocar um dano em um local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Gente, o que está se dizendo é, o rato deixa de fazer, ó, aqui ó, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria se por acaso acontecer de um cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. Se o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro, você irá perceber que o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Logo, a ideia de condicionalidade. Há uma condição no meu texto. Somente o rato irá deixar de fazer a vocalização e a brincadeira irá virar briga séria se o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro. Aí você diz assim, ô Ana Paula, eu havia pensado em uma consequência. Não. Olha só, para que eu tenha uma consequência, eu tenho que ter a história do, nossa, ele mexeu tanto que o rato deixou de entender a brincadeira, virou briga séria, sabe? A consequência é o resultado de uma ação. E, na verdade, o que ele indica é uma condição para que aquilo aconteça. A condição para que o rato deixe de entender que aquilo é uma brincadeira, para até se tornar uma briga, é justamente o cientista mexer em uma parte ali do cérebro. Aí, pensando desta forma, o sentido, tá, da minha oração é de finalidade? Não, porque a finalidade significa o quê? O a fim de quê? Lembre-se de que o a fim é separado aí, não é? O para quê, no caso, não é? A finalidade. Oposição também não é oposição. Eu não tenho aqui uma ideia contrária, tá? Não há ideia de oposição. Condição, sim, há uma ideia de condição. Cabe o se, não é sinônimo de caso. Caso o cientista provoque um dano no cérebro, né, do rato, então é uma condicionalidade, cabe o se, tá? Consequência, não. Falei a vocês já o motivo, não é de não termos o resultado de uma ação. Ele mexeu tanto que ele deixou de entender. Não dá para interpretar desta forma quando você pega a oração seguinte. Então você percebe que ele não indica uma consequência. Talvez, analisando somente o acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico do cérebro, talvez lendo até aí, você poderia ficar inseguro e crer na ideia da consequência. Mas lendo a oração seguinte, essa dúvida não existirá mais. E proporção. Proporção traz uma relação quantitativa. Se fosse assim, a medida que ele mexe, a proporção que ele mexe. Não é a proporção que eu estudo, eu aprendo. A medida que eu estudo, eu aprendo. A ideia de condicionalidade. Então eu peço para que vocês fiquem atentos à importância de entendermos os elementos de coesão, de estudarmos também o aspecto gramatical, tanto para a interpretação de texto, quanto para a produção textual. É um assunto extremamente importante para a interpretação e a produção. Tudo bem? Fechou? Tudo certo? Há alguma pergunta que queiram fazer aí? Pode ir, tá? Não sei se Larissa está visualizando aí para passar para mim as perguntas. Olha que poema lindo, gente. De Drummond. Olha que coisa linda. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Carlos Drummond de Andrade. Olha o que veio na prova do Enem. Neste poema, lembre-se que poema é gênero textual, tá? O poeta realizou uma opção estilística, quer dizer, ele fez uma escolha aí no texto que foi, 2 pontos, ele explica, olha, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece entre as ideias relacionadas um sentido de quê? Aí você diz assim, mas Ana Paula, eu não entendi a pergunta, porque ele colocou que ele realiza uma opção estilística, sim, é o estilo, a forma de ele se expressar. E ele diz que essa forma, 2 pontos que ele explica, é a reiteração. Mas o que significa reiterar? Reiterar significa repetir. É a repetição.
Tá? Uma palavrinha que você encontra muito na prova do Enem, tá? Sabe esse termo aqui, a reiteração. Então ele diz, olha, há uma reiteração, há uma repetição de uma conjunção. Qual é essa conjunção? Qual o sentido que ela estabelece? Qual é a lógica do texto? Gente, eu creio que vocês tenham percebido aí que a repetição seja do i, olha, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Ao mesmo tempo, você percebe que este i significa mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Olha só, o mundo é tão grande, mas ele cabe na janela sobre o mar. O mar é tão grande, mas ele cabe na cama e no colchão de amar. E o amor, que é tão grande e ainda assim cabe no breve espaço de beijar. É tão lindo esse poema, gente. Tá bom, eu acho. Se você não acha, eu acho bonitinho. Daí você irá observar, deixe-me só apagar aqui essa história, tá? Para não atrapalhar aqui a nossa outra tela. Você irá perceber que este i, ele significa o que dentro do texto, gente? Se ele é sinônimo de mas. Olha, o amor é grande, mas ele cabe nesse breve espaço de beijar. O i que significa mas, porém, contudo, todavia. Opa! É uma conjunção adversativa, indicando assim uma oposição. Então, o sentido do texto, o que você interpreta do poema, por meio aí, claro, da repetição do conectivo, não é? É uma ideia de oposição. Apesar de ser tão grande, apesar de é a ideia. Não é comparação, porque ele não estabelece essa analogia, essa relação entre os seres. Também não indica conclusão, apesar do que o i pode indicar conclusão, mas não é o caso aqui. Alternância também não. Alternância é ou estude ou você será aprovado. Não, aí seria mais uma escolha. Alternância, ora chove, ora faz sol, tá? E finalidade, que é o para quê, o a fim de quê. Bom, é clara, é nítida a ideia aqui, que a resposta é a letra A. Fácil, não é verdade? Tranquilo mesmo? Pronto. Então vamos à próxima? Eita, olha só, gente. Vários conectivos para interpretarmos aqui o texto. Olha, o Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Ageli apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Resultado, Flamengo 1, Botafogo 0. Aí olha só o que veio na prova, vamos aqui. O texto que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que aí ele quer que você interprete os conectivos, tá? Ele quer que você diga o valor semântico destes conectivos. Observa, após é um conectivo de causa. Calma aí, tá? Calma aí. Eu sei que muitos terminam cometendo equívocos em relação a este termo, mas escuta só. Após é conectivo de tempo. Observa, olha. No entanto, na primeira chance rubro-negra saiu o gol após cruzamento da direita de Y. Pois é, após é tempo, gente. Olha, após a sua chegada, tudo melhorou. Após é tempo. Não confunda com a palavra pois. Muitos confundem com a palavra pois. Pois é que pode, eu digo pode, porque ele pode indicar outra ideia como conclusão, não é? Mas o pois pode justificar, pode explicar, pode indicar uma causa, sim. É o pois. Após indica tempo. Vamos à letra B. Enquanto tem significado alternativo? Não. Enquanto, gente, indica tempo também. Olha, volta aqui ao texto. Olha, aqui a palavra enquanto, na primeira linha, olha. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Victor Simões. Bom, enquanto o Flamengo começou a partida, enquanto
Então ele indica a temporalidade, não, enquanto pode apresentar dois sentidos, tempo e proporcionalidade, tá? Mas aqui é tempo. Vamos à letra C. No entanto, tem significado de tempo. Claro que não. No entanto, é oposição, é adversativa. Olha, no entanto, na primeira chance rubro-negra saiu o gol. Então é oposição, ele estudou. No entanto, não obteve a nota desejada. Então, no entanto, é oposição. Sinônimo de mas. Sinônimo de mas. Mesmo traz ideia de concessão. Ah, Ana Paula, o que significa concessão? A concessão é a oposição na oração que é subordinada, na oração que é dependente. Concessão é isso. Concessão, ao pé da letra, é uma exceção. Vamos imaginar que eu diga a você assim, olha, todos os dias o professor chega à escola às 7 horas, ainda que hoje ele tenha chegado às 8. Puxa, foi uma exceção, porque não é o horário dele, entendeu? Então foi uma exceção. Ele quebra a expectativa, é uma oposição em relação aos outros acontecimentos, é o que ele está habituado a fazer. Então, concessão, entenda assim como uma oposição. Repetindo, porque de repente você pega um dicionário, você vai encontrar lá exceção, não é? E você vai dizer, epa, mas aí a ideia? A ideia é porque justamente ele quebra essa expectativa. Certo? Então a resposta sim é a letra D. Mesmo traz ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Então a resposta é a letra D de dado. Por causa de indica uma consequência? Não. Por causa de indica a causa. É o porquê. No texto ele é muito claro em relação a isso, não é? O por causa de vai indicar a causa. Olha só, grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo, ou seja, devido ao bloqueio montado pelo Botafogo. Porque o Botafogo montou o bloqueio. Tá? Ficou claro? Tudo bem. Então a resposta, repetindo, olha, a resposta foi a letra D de dado, não esquece, tá? Aqui é só para reforçar a ideia de que quando nós nos referimos à coesão, nós temos a coesão referencial e a coesão sequencial, tá? As palavras que substituem termos no meu texto e as palavras que dão continuidade à minha ideia. Vamos à questão seguinte, saber se ele faz menção à coesão referencial. Olha, cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se nesses casos com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Gente, olha o que veio. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido, não é na lógica, na coerência. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Além disso, marca uma sequenciação de ideias. O que é que vocês me dizem? Mas olha só, eu posso te garantir que sim, porque o além disso, ele irá dar continuidade à linha de raciocínio, olha. Olha, eu vou até pegar aqui o trecho em que ele traz. Ele fala, olha, cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Ok. Isso significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, veja, além disso, aí ele vai e soma. Eu irei sequenciar o pensamento, quer dizer, além de tudo que eu falei, eu irei somar informações. É também importante para o controle da pressão arterial. Lógico que sim, gente. É claro que a resposta aqui é positiva. Ele vai marcar uma sequenciação porque ele é um elemento de coesão sequencial. Ele sequencia a ideia. É verdadeiro. Pode marcar aí a letra A.
ele sequencia. Você dominar os elementos de coesão, que, por exemplo, aqui eu estou fazendo interpretação. Quando você faz a redação, digamos que você desenvolva, que você trabalhe, você coloque no seu projeto da redação 2 argumentos para serem apresentados. Então, claro que você pode colocar o além disso para somar estes argumentos, que se você quiser pode chamar de problema, não é? Mas você pode colocar o além disso. Isso ocorre devido a não somente a isso, mas também aquilo, ou além disso também aquilo. Então ele indica soma, tá? Ele irá somar, ok. Já sei que a resposta é a letra A. O conectivo mas também inicia oração que exprime ideia de contraste? Não. Mas também é sempre soma, gente. O que indica contraste é o mas sozinho. O mas também é soma, olha. Mas também, segunda linha, de problemas como morte súbita e derrame. Não, é soma. Então, olha, ignore a letra B. Letra C. O termo como em como morte súbita e derrame introduz uma generalização. Olha, na verdade, quando ele diz como morte súbita e derrame, ele está colocando uma exemplificação, não generalização. Aí você diz, ô Ana Paula, mas essa história de generalizar é o quê? Vou te dar um exemplo dentre várias situações que existem. Quando você faz uso de pronome relativo, você lê um texto, você interpreta um texto, e iria colocar um exemplo bem tranquilo aqui, tá? Eu coloco para vocês, os alunos, vocês sabem, não é destes exemplos aqui, olha, que estudam, serão aprovados. Creio que 100% saiba do que eu irei falar aqui. Que a presença do que é um conectivo, na forma de um pronome relativo, a presença deste que aqui no texto, deste pronome relativo, faz com que tenhamos neste trecho que estudam uma restrição, ou seja, nem todos os alunos serão aprovados. A aprovação está restrita àqueles alunos que estudam. Por quê? Porque eu não pus as vírgulas. Pronome relativo, o que é sinônimo de os quais? Os alunos os quais estudam. Pronome relativo sem vírgula restringe. Se pusermos entre vírgulas a oração que estudam, eu terei uma explicação. Então ele generaliza. Todos os alunos serão aprovados uma vez que todos são estudiosos. Aí tu imaginas numa interpretação de texto, vir a ideia de que, olha, será que todos os alunos serão aprovados? Depende. Se vier pronome relativo com vírgula, todos serão aprovados. Mas se vier o pronome relativo sem vírgula, nem todos serão aprovados. Então é uma ideia de generalização e restrição. Você faz o seu texto, aí você diz, por exemplo, os políticos que são corruptos. Você quer afirmar que todos são corruptos? Faz isso não generaliza, tá? Não faz isso não, porque sempre há as particularidades. Mas se você quer generalizar, entre vírgulas, se não, que é o correto neste caso da fala que eu citei aqui há pouco, é sem vírgula, tá? Então, sem a vírgula, aqueles que são. Olha, os políticos que são corruptos devem ser punidos. Aí eu não coloco vírgula. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Ok. Aí você diz, poxa, Ana Paula, entendi o que é a ideia da restrição e da generalização. Então vamos aqui, olha. Ele perguntou se como é uma generalização. Não, é exemplificação. O termo também exprime justificativa? Não, também indica soma. Também indica soma. Eu nem estou visualizando aqui, mas aqui, olha só, olha, também ajuda a diminuir o estresse. Também é soma e ajuda a diminuir o estresse. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol, cadê aqui, olha, e de glicose no sangue. Ele quer saber quem é que ele retoma. Volta aqui ao texto que você irá perceber que os 2 últimos períodos, olha, a partir do também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que somados, olha, fatores é um elemento de coesão, referencial. Olha, ele vai, na verdade, substituir estresse, não é? E o aumento da capacidade física. Por isso, essa afirmativa aqui, a letra E, ela é falsa. Ele está dizendo que ele retoma níveis de colesterol e de glicose no sangue. Não. Então, com toda a convicção, nós temos aí como resposta a letra A.
Ficou fácil? Tranquilo? Olha, gente, pelo nosso tempo aqui, eu irei fazer só mais uma questão, tá bom? Só mais uma questão. Vamos lá. A questão é, cidade grande. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto. E mais promete. Olha, novamente, Carlos Drummond de Andrade. Lembre-se de que urbe é cidade, não é? Vamos à questão. No trecho, Montes Claros cresceu tanto que já tem 5 favelas. A palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência. Opa, só um detalhe, meninos. Cortem este trema aqui, tá? Olha, não há mais trema. Nas palavras aqui que pertencem ao nosso idioma, não há mais trema. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade, apresentam esse mesmo tipo de relação, de consequência. Você vai interpretar e perceber a ideia do resultado da ação. Olha, o resultado da ação é a história do TQ, não é? Tão que, tanto que, tamanho que, se eu digo a você, ele gritou tanto que ficou rouco, isso é uma consequência. Tamanho foi o desgosto que chorou, é uma consequência. Então, a ideia do TQ é isso, sabe? Eu uso um advérbio de intensidade, tão, tanto, tamanho, acompanhando a palavra que. Sendo assim, vamos à letra A, vamos saber qual é a frase que indica uma consequência. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Gente, este que não irá indicar uma consequência. Daí você diz, Ana Paula, mas qual é o significado do que? Então, se não é uma consequência. Irei te dizer algo aqui, tá? Sentido semântica? Não significa nada, no valor semântico. Agora, morfologicamente, esse termo junta é uma conjunção que só junta mesmo, sabe? Olha, integrante. Você sabe que integrar é ligar, não é isso? Vamos integrar, olha, é ligar. Conjunção integrante. Como é que nós descobrimos esta situação? Se sabias isto, você lembra do que você estudou na 2ª série? Toda oração que pode ser trocada por isto é uma oração subordinada substantiva. Lembrou? Pronto. Pois a oração ela traz como conectivo uma conjunção integrante. Aliás, mais adiante eu irei trabalhar com vocês dentro da interpretação mesmo, tá? Mas maneiras de você não repetir tanto determinados conectivos quando você produz um texto. O que mesmo apresenta tantas funções que você fica ali, que, não é? Então, olha, o que aqui é uma conjunção integrante. Olha a letra B. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Percebam o que, sinônimo de a qual, todo o que pudermos substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais, trará neste que um pronome relativo, gente. É o pronome. Pronome relativo. Tudo certo? Olha a letra C. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Olha que ele compara o peso do mundo ao peso da mão de uma criança. Eita, ele estabelece aqui uma comparação. Ele compara o peso do mundo ao peso da mão de uma criança. Conjunção comparativa. Ficou feia a letra, mas vocês estão entendendo, não é? Olha, a ausência é um estar em mim. E sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, invento exclamações alegres. Olha o tão aqui, o TQ, olha. Tão pegada, tão aconchegada nos meus braços, que a consequência, olha, eu rio, eu danço, eu invento exclamações alegres. Gente, olha a resposta. Letra D. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas. Os quais, olha o que é sinônimo de os quais, os quais esperam ser escritos. Então a resposta é a D. Ou seja, o que eu peço para vocês analisarem. Falamos sobre coesão e coerência, há muitas questões para falarmos a respeito, mas entendam, a coesão é o que liga
para justamente propiciar essa lógica no texto, para que eu consiga interpretar este texto de forma clara, objetiva, não é isso? Então, repito, assunto extremamente importante para a parte objetiva da prova, para a interpretação, mas também para a produção textual. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, anota aí, vai perguntando, apresenta aqui, tá? Eu espero que você já também tenha clicado aí no link para que você seja sorteado aí nos próximos sábados, tá bom? Um beijão imenso para todos vocês e até o dia 22 de agosto, tá? Beijos, tchau!